2 Samuel capítulo 6, de 12 a 15. E esse do capítulo de Primeiras Crônicas é interessante nós lermos para uma melhor intenção ou compreensão daquilo que nós queremos falar. Aliás, 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 9 a 15. Os irmãos acompanham, nós vamos ler apenas aqui o versículo 9. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Observem nesse versículo, o que acontece aqui é a história do rei Davi trazendo a arca da aliança de volta a Jerusalém. E esta história aqui é uma história de fracasso, julgamento, restauração, decepção daquilo que Davi esperava. Uma primeira tentativa que Davi fez, essa tentativa fracassada, que resulta numa morte trágica de um dos que estavam nesta companhia, que estendeu a mão para a arca, e foi um constrangimento público, visto que Davi havia convocado todas as pessoas, uma festa muito grande. Mas a segunda tentativa que ele fez logo mais, segundo Samuel capítulo 6, 12 a 15, a segunda tentativa é uma bênção para a nação. E é bom sabermos a nossa alegria que servimos a um Deus amoroso e que nos dá segundas chances. Que erramos, mas o nosso Deus é misericordioso. Eu sei que os irmãos sabem que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ela tem sido excepcional para conosco. Se não fosse Ele, não estaríamos aqui. Mas antes de olharmos as duas tentativas de trazer a arca para Jerusalém, vamos considerar um dos piores dias da história de Israel, um dos piores momentos da história e do rei Davi, mesmo na sua pujança, aliás, do profeta antes de Davi assumir, quando a arca foi capturada, que está em 1 Samuel capítulo 4. Neste episódio descreve os ímpios filhos de Eli, que estavam muito saturados do pecado, misturados com todas as práticas que não agradavam ao Senhor, e eles levaram a arca do Senhor para a batalha, para usar a arca como uma forma de amuleto, achando que a presença da arca, simplesmente como um amuleto, daria vitória contra os filisteus. É interessante que algumas pessoas pensam que as coisas de Deus podem apenas ser usadas como amuleto, mas não é assim. Eu quero conversar ou trazer com os irmãos baseado no texto em que Davi disse: como eu vou trazer a arca de Deus agora para mim? E como nós podemos carregar neste mundo de tantas angústias e tanta mistura a glória de Deus? Manifestar a misericórdia do Senhor. Nós não podemos viver de forma mecânica, temos que ser e entender que nós somos encarregados de transportar, de andar, de levar, de fazer transitar no mundo a glória de Deus. O que Deus quer ao nos mandar, ao nos comissionar, é que esta glória seja espalhada por todo o mundo. Por isso que quando Jesus deu ordem aos discípulos, Ele disse que era para ir por todo o mundo, e depois Ele disse: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Cada um de nós, obreiros e crentes, são portadores, templos do Espírito Santo, que estão na vida, no mundo, nas ruas, na cidade, no seu lar, no seu bairro, no negócio, no comércio, em todo lugar, espalhando a glória de Deus. Conforme a palavra do apóstolo Pedro,
que nós fomos chamados de sacerdócio real a fim de espalhar esta glória. E eu sei que o irmão é consciente disso, mas muitas vezes nós nos paramos no tempo e não anunciamos aquilo que fomos fazer. Então, quando nesse momento trágico da história de Israel, quando houve aquela tentativa dos filhos de Eli, do povo levar a arca, houve uma derrota muito grande. Israel perde a batalha, 30 mil homens perecem, 30 mil homens morrem. Os filisteus capturam a arca, porque eles também pensavam que era apenas um amuleto. Eles achavam que aquela arca era um amuleto, como muita gente tem a Bíblia também, ao invés de ser a Bíblia, a palavra do Senhor, que tem poder, que nos traz alegria, ela fica como se fosse um amuleto, mas não é apenas o livro, é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E quando o profeta Eli soube desse episódio, ele deu um ataque cardíaco e morreu. E também a nora de Eli, que estava grávida, perdeu o filho e morreu. E houve aquela frase muito clássica que nós chamamos "e acabou". A frase: a glória do Senhor se foi, acabou a glória do Senhor, não existe mais. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que em pleno século 21, nesse momento, aqui estão os homens portadores da glória de Deus. O Senhor reina sobre a terra, o Senhor domina sobre a terra, e esta glória, nós somos responsáveis por ela. Nesse histórico, os filisteus guardam a arca por um pouco tempo, mas em todas as cidades que eles colocavam a arca, a coisa era diferente. As pessoas adoeciam, desenvolveram chagas profundas, muitas enfermidades, e finalmente os filisteus devolvem a arca para Israel, e vai para a casa de Abinadab, e passa 20 anos ali. E a Bíblia diz que durante o reinado de Saul, o povo não consultou a arca, ou ficou cismado, ficou com medo porque havia aquilo, não sei o porquê, mas simplesmente o texto diz que o povo não consultou ao Senhor durante esse tempo todo. Meus queridos irmãos, é preciso nós entendermos que para manifestar a glória de Deus, nós não podemos nos afastar da presença do Senhor. A glória de Deus, para ser manifestada, nós precisamos estar de acordo com ela, ligado a ela, glorificando sempre o nome do Senhor Jesus. E agora, quando Davi se torna rei, derrota os filisteus, aí vem a história que vamos chegar nesse contexto, conforme registrado em 1 Crônicas, capítulo 12, e também 2 Samuel 5. Aí ele faz uma Assembleia Geral, ele faz uma AGO, ele convoca todas as pessoas, vamos trazer a arca para cá, vamos preparar. E eles fizeram uma grande festa, eles convocaram muitas pessoas para a festa, mas eles erram, porque as ideias que eles tinham não foi consultada ao Senhor, que é quem representava aquela arca. E não adianta nós queremos fazer nada na obra de Deus, se primeiro não consultarmos ao Senhor e não pedir a sua direção. Afinal, a obra é dele, o reino é dele, o domínio é dele, e ele é quem manda. Nós somos apenas servos e estamos aqui para cumprir ordens. Mas Davi, nesse momento, achou que essa ideia que eles planejaram, a festa muito bem elaborada, com muitos convidados, e o rei se vestiu muito bonito com a sua túnica de rei, e você vai ver a diferença nesse momento, para que pudesse demonstrar que aquela arca viria por causa da sua própria ação. Vamos entender também que a glória de Deus é manifestada no mundo através de nós, mas não é por causa de mim, não é por causa de você, não é pela sua sabedoria, não é pela sua beleza, mas é porque o Espírito Santo de Deus está em você.
A obra de Deus, a glória de Deus não se manifesta no homem, no obreiro, porque ele tem um curso teológico, pós-graduado, doutorado, seja o que for. A glória de Deus se manifesta na vida desse doutor, desse teólogo, se ele estiver em comunhão com ele, na vontade dele. Agora imagina, irmão, um crente teólogo formado na presença do Senhor. Você imagina como a glória vem de forma muito clara e muito maravilhosa. Mas da mesma forma, esta glória manifesta também àqueles que não têm tanta leitura, mas que eles estão na presença do Senhor, porque Ele é o Rei da glória. Como depois nós vamos ver mais adiante, o salmista canta: quem é o Rei da glória? O Rei da glória não sou eu, Ele é todo poderoso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a festa foi bem, eles fizeram um carro novo, prepararam carros novo com bois treinados e foram buscar a arca. E ia tudo muito bem, parece que a coisa ia vibrar mesmo. Quando a gente pensa que está tudo bem, então parece-me que num elevado um boi tropeça e a arca dá um pouco de deslocamento da carroça do boi, e um dos homens, chamado Uzá, estende a mão para estabilizar a arca. E eu lembro que aprendi de pastores antigos que nós temos que ter cuidado ao colocar a mão naquilo que não nos é permitido colocar. Como também temos que ter cuidado em colocar o pé onde não é permitido colocar. E saber o seu momento e a sua hora e estar na direção do Senhor. Porque a tragédia é grande quando nós nos precipitamos. E obreiros que estão na presença do Senhor, que manifestam a glória de Deus, têm a prudência de Deus para aguardar o seu momento, para estar na hora certa. Quando ele toca, a ira de Deus vem sobre eles, e Uzá é morto, e aí acaba o desfile. Imagina que não houve mais graça para aqueles homens, possivelmente, claro, Uzá era muito importante, ele queria ajudar de alguma forma a obra, ele queria de alguma forma ser útil, mas não era aquela forma que Deus queria. Foi trágico, um terrível constrangimento para Davi, e esta foi a principal, ou a primeira atividade cívica feita pelo rei Davi, quando ele assumiu o reinado, e por isso que tornou algo muito difícil para ele, porque as pessoas sabiam que ele era um grande guerreiro, as pessoas sabiam que ele liderava bem, sabia que ele tinha uma boa comunicação. Eles ficaram agora também, de uma certa forma, decepcionados com aquele desfile cívico que não deu resultado. Depois de 3 meses, eu estou apenas lembrando que os irmãos já sabem, a arca vai ficar num lugar diferente, numa casa de Obed-Edom, e a arca foi deixada, o desfile foi cancelado, mas depois de algum tempo, Davi sabe das bênçãos de Deus na casa de Obed-Edom. E aí, ele vem então, sabendo que estava bem sucedido. Por isso, naquele texto que lemos, quando ele teve a tragédia, ele diz: como agora eu vou trazer a arca do Senhor? Como é que ela vem para mim? Porque eu preciso da glória do Senhor. Aí vem a segunda tentativa de trazer a arca, e esta foi bem sucedida, porque ele fez conforme a orientação do Senhor. Só para resumir 3 coisas: não era para ser levada em carros de boi, não era para ser levada em costas de boi, não era para que houvesse pompas humanas, mas a simplicidade de Deus. E aí Davi fez diferente, os sacerdotes eram quem ia levar. Eu entendo que são os sacerdotes os responsáveis por mover a glória de Deus. Eu estava pregando na sexta-feira passada, no nosso culto lá na Assembleia de Deus, onde eu sou pastor, em Floriano, e eu olho para trás, mais ou menos 30 dos obreiros nossos, eu pregando aqui que estava, e a igreja dizendo glória a Deus, e eu olhei para os crentes, os irmãos estavam todo quietinho, que parece que não sentiam nada, e eu digo: olha, a glória tem que vir daqui, nós somos responsáveis para mover a glória de Deus.
a arca tinha que ser trazida nas costas dos sacerdotes. Nada, e nós vamos lembrar sobre isso, que hoje está havendo muita maquiagem. Se queremos uma boa festa, vamos maquiar bem o negócio, vamos gastar muito dinheiro, mas para a glória de Deus se manifestar é simples, irmãos. É oração, comunhão com Deus, buscar a presença de Deus. Quando Deus se manifesta, Deus realiza. Nós fizemos um projeto no Piauí chamado Cristo para o Piauí. Eu disse que nós não íamos copiar demais, que a gente costuma dizer, por exemplo, Piauí para Cristo, o Brasil para Cristo é uma denominação já, não vamos fazer uma cópia assim vamos mudar, Cristo para o Piauí. Mas um dos nossos coordenadores quer a coisa muito sofisticada demais, e lá mesmo fizemos algumas edições em Floriano, e eu fiquei prestando atenção que não havia conversões, e eu disse, nós fizemos uma cruzada mais simples, e 36 pessoas aceitaram a Cristo Jesus, porque a igreja estava em oração. Como eu sei que a igreja aqui de Abreu e Lima, ouvimos e sabemos que Deus usa os irmãos e oram e buscam a presença do Senhor, a glória de Deus se manifesta e o Senhor realiza obras, porque é através dele e por ele que a glória de Deus é manifestada, através da oração. Se você vai maquiar como Davi fez toda aquela festa, toda aquela coisa bonita, com carros de boi, carro novo e tudo muito preparado, mas o Senhor Deus diz, não é assim que a minha glória é manifestada. Então eu anotei aqui 3 pontos que eu quero conversar com os irmãos sobre como nós manifestamos a glória de Deus, até porque baseado no texto de Tito, que devemos falar aquilo que convém às Escrituras. Primeiro, submeter-se às Escrituras, submeter-se à palavra de Deus. Não é por nossa própria sabedoria. Quando Paulo anuncia o Evangelho, ele diz que a mensagem dele, a pregação dele, não consistia em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de poder. É a palavra de Deus que faz a mudança. Precisamos nos submeter à palavra de Deus. Quantos aqui estão dispostos ou já se submetem à palavra? Nós, não sou tão velho, mas eu sou do tempo, criado no Evangelho, claro, em que a gente costumava dizer, está escrito, a mamãe diz assim, está na Bíblia, o papai dizia, está na Bíblia, os obreiros diziam, está na Bíblia, a palavra de Deus diz assim, o Evangelho diz assim. Hoje muitos pregadores dizem assim, eu não sei nome, o autor fulano diz isso, o fulano de tal diz isso, Aristóteles fala isso, mas a palavra de Deus é a nossa única autoridade e regra de fé, e ela não pode ser deixada de lado. Claro que precisamos de todos os auxílios, mas ela é a principal. A Bíblia é a principal. Os irmãos ouviram aqui a Sociedade Bíblica apresentando, e eu até disse para o Ricardo, que nós temos um ônibus lá em Teresina e eu quero transformá-lo num ônibus desse formato para a cruzada, porque eu vi no lançamento do Luz para o Nordeste, quando eu estava ainda na Sociedade Bíblica do Brasil, em uma Assembleia Geral lá em Barueri, foi feita a apresentação do veículo Luz no Nordeste. E em palestras dos pessoal da Sociedade Bíblica do Brasil, que eu não recordo bem o número, mas a Bíblia, você for na gráfica da Bíblia, ela está rodando minuto a minuto, uma Bíblia está sendo empacotada. É a maior edição de Bíblias, publicação de Bíblias que existem. O pastor Roberto José tem a alegria e a felicidade ele me disse que é a segunda Bíblia dele. A primeira foi a do pai e essa aí. E essa Bíblia aqui também, eu me apaixonei por ela, porque eu fiz a edição dela, numa comemorativa, e eu gostei dela e fiquei. Mas eu tenho a minha Bíblia de estimação, essa também está de estimação. Mas eu tenho 59 Bíblias. Hoje, se você for numa casa, você vai encontrar Bíblia para todo lado.
Quando eu era menino, lá em casa tinha 2 Bíblias, uma da vovó, que ainda hoje a minha irmã guarda, e a outra do papai. A vovó emprestava para a mamãe, e a gente ficava em rodízio para ler a Bíblia. Eu acho que vocês, principalmente geração de 35 anos que aqui está, não teve esse momento de ter essa escassez de Bíblia. A gente ficava esperando, agora é minha vez, agora é minha vez, e o desejo de ler a Bíblia. Hoje a Bíblia, assim, todos os jeitos. Aqui neste aparelho, se eu quiser, eu leio Bíblia em todas as línguas, eu tenho Bíblia de todas as traduções, mas mesmo assim, com tanta Bíblia espalhada, ainda há pouco apego, submissão à palavra de Deus. Quanto mais nós nos submetermos à palavra, mais nós vamos ver a glória de Deus, vamos entender a palavra. O primeiro princípio de levar, portanto, a glória de Deus é nós entendermos que não é nós, mas é a palavra de Deus, é ela quem é ela quem nos guarda. Aliás, a Bíblia, pelos sinais que mostramos, ela é luz, ela é espada, ela é pão, ela é guia, ela é tudo para nós. Para o crente é a Bíblia, a palavra de Deus. Obreiros precisam ser submissos à palavra de Deus. E depois de falhar, trazer a arca, Davi pesquisou as escrituras. Possivelmente alguém disse: Davi, houve um erro, a nossa festa foi grande, mas vamos descobrir as instruções específicas. Como é que Deus disse que era para essa arca vir? Tem que ser os sacerdotes. 1 Crônicas 15, de 1 a 2. E esta revelação tem uma enorme aplicação para os crentes hoje do Novo Testamento. Davi aprendeu que a arca deveria ser carregada por sacerdotes. Não existe carros de boi hoje, mas existe tantas formas que as pessoas querem fazer com que a glória seja manifestada. Os sacerdotes do Antigo Testamento literalmente carregavam, eu acho isso interessante, literalmente carregavam a glória de Deus sobre os ombros. Diga glória a Jesus, porque você tem o privilégio de ter este encargo tão especial de carregar na sua vida, nos seus ombros, a glória de Deus, para que o mundo seja transformado. A palavra nos diz claro que agora a segunda tentativa não foi mais com toda aquela festança, com Davi vestido de rei. Ele agora estava vestido com um éfode, uma roupa de sacerdote, roupa simples, e eles faziam sacrifícios. Se você ler o texto que eu indiquei, vocês vão ver, parece-me que era a cada 6 passos, imagina, sacrificavam, a cada 6 passos, sacrificavam. O caminho certamente ficou cheio de sangue. Irmãos, o caminho da glória de Deus é o sangue de Jesus, é o sacrifício, é estarmos na presença do Senhor, é quando nós nos submetemos mesmo de acordo com o que o Senhor quer de nós. Eles matavam um boi a cada 6 passos que os sacerdotes davam. O que nós temos feito de sacrifício para ver a glória de Deus? Às vezes queremos ver a glória de Deus, mas não nos submetemos a esse sacrifício que muitos ainda fazem, graças a Deus, da oração, da comunhão, da glorificação ao nome do Senhor, de estar na presença de Deus, se dedicando à obra do Senhor. É por isso que os pastores do passado, o meu pai e outros que eu pude ver, que sofriam tanto, eles viam a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, por causa da sua dedicação à obra do Senhor. Então ele usava a mesma veste que o sacerdote comum usava, roupa de linho fino e um éfode de linho. E aí, agora foi uma viagem, uma festa, uma busca totalmente diferente. Tudo sobre Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, manifestando assim que o nome do Senhor pode ser glorificado.
Agora, quando nós entendemos e falamos nisso, nós vamos voltar ao texto de Lucas, capítulo 24, que nós lemos, para que os irmãos entendam como é que eu posso falar o que convém à sã doutrina, se eu não me submeter à Bíblia Sagrada, se eu não entender a Bíblia Sagrada, se eu não der valor a o que esta palavra fala. O texto lido refere-se ao encontro de Jesus com 2 discípulos no caminho de Emaús. E Jesus havia aparecido já várias vezes, e desta vez ele aparece a esses 2 discípulos que iam conversando entre si. Podem repetir comigo? Conversando entre si. Agora imagina quando você vê 2 crentes conversando, o que você acha que eles estão falando? Vocês querem um silêncio ou querem responder? Eu já vi crente falando sobre futebol, discutindo times, quem é o melhor, quem é o pior, discutindo sobre política total, em todos os sentidos, enquanto que Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 5, que fala que não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas diz, falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A nossa palavra, o nosso diálogo, o nosso linguajar deve ser para demonstrar a glória de Deus. Na verdade, ser crente não é fácil, porque quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Aquilo que estamos fazendo é para a glória do Senhor. E esses 2 discípulos estavam conversando e Jesus aparece entre eles. E eles discutiam. Talvez se eles estivessem, ou se eles tivessem sido atentos ao que o Senhor Jesus ensinou-os em Lucas capítulo 9, versículo 44, versículo 45, também em Marcos 9, 30 e 34, quando Jesus ensinava a eles dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue, e vai morrer, ser crucificado, mas vai ressuscitar o 3º dia. Parece que eles não estiveram na reunião, mas Jesus lhes chama a atenção. Quando Jesus pergunta, e eles respondem, Cleopas diz, és tu só peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que nela têm sucedido esses dias? E ele lhes perguntou quais. Talvez, e é claro, se fossem, mas estivessem bem conscientes disso, enfim, o nosso mestre ressuscitou, ele morreu, mas ressuscitou. Ao contrário, eles dizem, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, diga que foi um profeta. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos, o que dizem os homens, seu filho do homem? O que os homens responderam? Mas ele diz, e vocês, quem dizem seu filho do homem? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora esses aqui estavam, e eles parece que não prestaram bem atenção à lição, à escola bíblica, ao estudo bíblico que Jesus deu a eles, porque agora quando ele vai dizer a Jesus, o Nazareno, um profeta poderoso que apareceu, mas por isso Jesus mostra, e ele ainda diz, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e dos nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E aí, versículo 21 é grave. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Ora, Jesus tinha dito para eles que ia remir Israel. Jesus disse algum dia para eles. Eles não estavam apegados à palavra de Jesus, aos ensinos de Jesus. Eu creio que mesmo
Sermão do Monte, que Mateus relata, que fala sobre isso, eu acho que nem isso eles gravaram direito, porque Jesus não estava dizendo: eu vou ser o rei aqui, eu vou dominar, vou remir esta nação vai deixar de ser escrava. A mensagem de Jesus era uma mensagem de restauração espiritual, de renovo espiritual, de manifestar a verdadeira glória de Deus, a manifestação do Senhor. Mas eles esperavam que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Imaginam a tristeza. E aí, mais ainda, quando ele diz: é verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, chegaram com mensagens bonitas, dizendo que ele ressuscitou, mas ninguém viu, ninguém sabe. Veja, irmão, quando o perigo de não atender a palavra de Deus, você não vai crer, porque não temos como crer naquilo que não se ouve. Se queremos crer nesta palavra e manifestar a glória de Deus, precisamos nos submeter a ela, crer nela, confiar que ela é a palavra, que ela é a nossa lâmpada, nosso guia para glorificar o nome do Senhor. Jesus, ela disse que as mulheres tinham visto anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Jesus ficou um pouco zangado. Versículo 25. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Já pensou que Jesus olhar para nós como obreiros de Deus, como crentes, e dizer: vocês são de coração tolo, de coração mau? A palavra nécio é tolo, mas pode ser traduzido também como mau, perverso, enganoso, que não crer. E o coração do crente, do obreiro, é um coração aberto para a obra do Senhor, para crer na palavra de Deus. Ele não descrê. Nós conto sempre a história de que uma pessoa estava quase morrendo, me contou, quando eu cheguei para visitá-lo e pedi a Bíblia dele para ler. Aí ele foi me contar uma história: pastor, tem uma história interessante de uma igreja, acho que os irmãos já sabem, em que o pastor, toda vez que pregava, ele dizia: está escrito aqui, mas o contexto não é bem esse não, isso aqui era naquele tempo. E o crentezinho simples, ele pegava uma giletezinha e cortava aquele texto. Ele ia tirando. Um dia o pastor foi visitá-lo: irmão, me dê sua Bíblia para ler. Quando o irmão trouxe o pedaço, ele disse: cadê sua Bíblia? Ele disse: o senhor acabou a Bíblia. Imagina o obreiro acabar a Bíblia. Eu creio na Bíblia, a palavra de Deus, a revelação divina do Senhor real, perfeita, é Deus falando ao nosso coração. E quando eu creio nela, a glória de Deus enche o meu coração e a minha vida, muito mais do que qualquer coisa. E nós fomos chamados para crer nesta palavra. Como vamos falar da sã palavra, da sã doutrina, se nós não cremos nela? Que Deus use-nos para colocar a palavra de Deus como foco da nossa vida, das nossas pesquisas, da nossa devoção para a glória do nome do Senhor. Mais tarde, se você ler capítulo 9, parece não é, Marcos faz um registro melhor. Por favor, leia Marcos 9, 30 a 34. Esse discípulo talvez fosse um daqueles que, quando Jesus estava ensinando, como aqui tem uma multidão, vejo muitos, graças a Deus, pastor Roberto, é uma igreja bem ensinada, uns obreiros ensinados, eu vejo pelo coro. Acho que lá no Piauí, se eu fizer isso, eu passo vergonha. Se eu disser assim, repitam comigo: a palavra é a verdade. Se eu disser lá no Piauí, não é, pastor Carlos? Pastor Ricardo? É possível. Então eu quero parabenizar pela dedicação de vocês em estar ouvindo e estar dedicados à palavra do Senhor e serem bem instruídos. O registro de Marcos,
capítulo 9, 30 a 34. Se alguém puder ler. Só para participar. Só um minuto, irmão. Diga assim, porque Lisa ensinava, diga. Pronto, continua. Continue. Depois ele... Pode ler agora? Depois, pode continuar a sua. Jesus ensinou ou não ensinou? Continuem. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Continue. Digam comigo, o que estavam vós discutindo pelo caminho? É porque Jesus, o que vocês estavam conversando? Vocês pensam que eu não prestei atenção, que eu não vi enquanto eu estava ensinando? Diga. Amém. Tá, e por que eles não sabiam que Jesus ia ressuscitar? Que eles não estavam nem aí para esse ensino, eles queriam saber da vida deles. Eles queriam saber quem é que vai ser o maior. Quem é que vai ser? Vai ser você? Vamos falar com mamãe. Mamãe fala com ele. Mamãe diz aí para ele, para botar de um lado, outro do lado esquerdo, outro à direita. As discussões eram totalmente desconexas daquilo que Jesus traz, que Jesus ensinou aos seus discípulos. A obra, o trabalho de Deus precisa de dedicação. E talvez muitos daqueles que não compreendem a palavra, que não entendem, como esse diz que eles não entendiam e eles não queriam interrogá-lo, mas eles estavam ocupados em outra coisa. Quando você se interessa por uma coisa, você vai atrás, você risca a Bíblia, anota e liga e manda um WhatsApp, pastor, o que foi que aconteceu? O que foi que quis dizer mesmo esse texto? Quando você se interessa, os discípulos não estavam interessados na mensagem, no ensino de Jesus. E é cruel, duro, quando a igreja, obreiros, irmãos e todo o povo de Deus, ao invés de estarem dedicados à obra, eles possam responder quando Jesus diz: o que é que vocês estão discutindo no caminho? O que é que estão fazendo nesta caminhada? O que é que Jesus nos mandou fazer? Jesus mandou que nós fôssemos a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Irmão, mas o povo sempre foi resistente mesmo. Quando Jesus, no último estudo bíblico que deu para os seus discípulos, que foi assunto aos céus, ele também recomendou que fosse. E eles foram para Jerusalém, ficaram lá, receberam poder, mas mesmo assim, cheio de poder, falando línguas estranhas, e tendo um testemunho, eles ainda ficaram em Jerusalém ainda. Foi preciso haver uma perseguição. A Estevão foi apedrejado, eles foram dispersos, e o texto bíblico diz: e os que iam ou estavam dispersos, iam por toda parte. Os dispersos, os que estavam dispersos, iam por toda parte falando a palavra do Senhor. Só ficaram os 12 em Jerusalém, porque Jesus quer que espalhe a sua glória para todo o mundo. Vamos espalhar a glória de Deus. Não se aquiete enquanto a glória do Senhor não foi manifestada. Agora mais adiante, no capítulo que estamos lendo, 24, versículo 29, o nosso leitor agora. Lucas 24, 29. E eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia,
e entrou para ficar com eles. Amém. Os discípulos do caminho de Emaús acharam interessante demais as palavras de Jesus. Agora sim, era o momento em que Jesus os chamou a atenção, quando, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Aí, aqui é bom, fica conosco, Senhor. Jesus fez que ia sair, mas Jesus ficou. E aconteceu que quando foram cear, foram à mesa, que Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu. Aí acho interessante, leia, irmão, versículo 31 e 32. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Amém. O primeiro, eles estavam com o coração tão fechado, frio, e aí agora o coração dilacerado, o coração flexível, o coração ardendo. A temperatura baixou naquela hora em que eles estavam conversando, mas agora eles estavam com o coração, a temperatura lá em cima. Eu poderia chamar uma mensagem aqui, um exame no coração. Precisamos de vez em quando examinar como é que está o seu coração, sua pulsação pela vida espiritual. Como é que se está pulsando pelas coisas de Deus? Como está batendo? Se está no compasso certo, se a pressão está certa ou se está baixa. Eu tenho um problema de pressão baixa e temperatura baixa. Piauí é muito bom para mim, porque não tem problema. A temperatura temperatura do meu corpo é baixa. Eu fico gelado. Não é bom. É bom só quando a gente vai dormir, que se enrola no lençol é gostoso. Mas crente gelado não é bom, irmão. Tem algum gelado aqui? Se tiver. Fisicamente você pode ser sem problema, mas você espiritualmente tem que o seu coração arder, coração que arde. Porventura não nos ardia o coração quando nos expunha a palavra, quando abria as Escrituras. E eu acho interessante, enquanto nos abria as Escrituras, quando você ouve a palavra de Deus, seu coração pulsa forte, você dá vontade de ouvir a palavra de Deus. Eu me lembro quando eu era menino, que o papai ia com as dificuldades para as reuniões de estudo bíblico, e eu queria ir também, às vezes andando de bicicleta para ouvir, que eu sabia que ia estar presente o pastor Paulo, o pastor fulano, e aí eu me sentava lá atrás, aquele menino, ouvindo, achando interessante ouvir a palavra de Deus. E esta palavra, irmãos, é quem aquece o nosso coração. Acho que Provérbios, Eclesiastes, não havendo lenha, se a gente fazer uma parafrase, não havendo Bíblia, se apaga. Igreja sem Bíblia, igreja sem fogo. Pastor sem Bíblia, pastor sem fogo. Pastor sem glória. E a glória de Deus precisa estar com você. Fale do que convém às sagradas Escrituras. Fale do que convém à sã doutrina. Converse sobre Jesus. Fale sobre Jesus e exalte o nome do Senhor, ensinando aqueles que estão caminhando os nossos princípios. Essa semana eu fui fazer a apresentação de uma criança, visitei uma das nossas congregações, e aí tinha uma criança para apresentar. E eu costumo, quando faço a apresentação, eu faço pergunta aos pais, e eu incluí uma agora. Eu achei interessante, para mim foi algo muito especial. Eu olhei para o casal e disse, entre as perguntas, a última, eu disse: você me compromete-se diante de Deus de ensinar desde cedo que este menino é masculino, porque é aquilo que a nossa doutrina ensina. E elas disseram sim. Eu disse: agora, toda vez que eu for, eu vou perguntar novamente. Se for menina, você vai dizer que seu menino, porque o que o mundo está dizendo aí é o contrário. Não vou repetir, que os irmãos já sabem.
a questão está ficando folgada, mas nós vamos falar o que convém à sã doutrina, aquilo que nós aprendemos no Senhor e que é real pela palavra de Deus. Não é apenas uma questão de posição de crença, é uma questão de verdade pura, verdade que não erra. A palavra de Deus é inerrante, ela é pura e verdadeira, e nós precisamos dizer isso. Agora eu quero dizer porque o menino tinha 2 meses, o garoto, e eu peguei o menino no braço, e quando eu comecei a orar, eu comecei a ouvir o menino falar, e eu olhei para ele, ele estava sorrindo e dizendo alguma coisa que eu não entendia, eu só entendia. E quando eu terminei, que fui entregar o menino não parava de sorrir, olhando para mim. E o pai e a mãe disse assim: ele nunca deu sorriso, é o primeiro sorriso dele. Sim, parece coisa simples, irmãos, mas é isso que eu vou dizer para os meus filhos, é isso que você vai dizer para os seus filhos, para os seus netos. Homem é homem, mulher é mulher. E assim é o que a palavra de Deus nos ensina. Nós vamos continuar falando o que convém à sã doutrina, nada disso. O que passar disso é maldição, mas nós precisamos estar com a nossa palavra, que é a palavra de Deus, que habita em nós. E Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra do Senhor. Aleluia. Para então ter a glória de Deus, Pastor Roberto, esse iPad aqui me deram a convenção, porque disse que eu andava com... E eu não estou tentando me acostumar, viu? Não sei. Porque a minha anotação, a minha Bíblia, assim como a sua, cheia de anotação, mas me deram, que diz que é bonito eu andar. E eu fico assim desacostumado. Mas eu vou me acostumar também, né? Vamos lá. Segundo ponto, além de, para que eu manifeste a glória de Deus, eu preciso estar submetido à palavra de Deus, eu preciso também ser sensível ao sagrado, respeitar o sagrado. O sagrado, na verdade, já é sagrado. A gente costuma dizer assim: na hora da comida é sagrada, isso é aquele momento especial. Não é de todo jeito. Parabenizo o comportamento dos irmãos da quietude, porque às vezes, se estamos em templos onde estamos ouvindo a palavra de Deus, pregando a palavra, e as pessoas estão se movimentando, conversando, sem nenhuma sensibilidade, e não sentem nada do que o Senhor falou. Mas eu creio que aqui estamos com nossos sentidos sensíveis à presença de Deus, à glória de Deus. Tudo muda quando somos sensíveis à presença do Senhor. O primeiro momento em que Davi foi, a atmosfera era de carnaval, era de alegria vibrante da carne, como se tivesse sido a vitória do homem. E a segunda foi uma experiência relevante, uma experiência alegre. O primeiro desfile foi cheio de fanfarra, o segundo foi cheio de sangue, de sacrifício, e é assim que a igreja vence, pelo sangue de Jesus. É o sangue que nos garante a vitória. Cantamos hino na nossa harpa cristã, falando sobre o sangue, cantamos em público e dizemos: é o sangue de Jesus que purifica de todo pecado, é o sangue de Jesus quem traz alegria e vitória, porque é pelo sangue que estamos aqui, é pelo sangue derramado na cruz do Calvário que estamos na presença do Senhor. E Deus quer que nós enfatizemos isso e deixamos as coisas carnais de lado. Observe como os sacerdotes caminhavam, já dissemos isso. 6 passos, sacrificavam um boi. E aconteceu isso 7 vezes, conforme registrado em 1 Crônicas 15, 26. Pode ler, irmão. E 2 Samuel 6 e 13. O caminho para a glória de Deus está cheia de sangue. Aleluia. 1 Crônicas 15, 26. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Cada 6 passos, 1. Cada mais 6, 1. Matando 7
E o caminho para a glória está. Hebreus 10, 19 nos diz, como Jesus entrou no Santíssimo, aliás, nós entramos no lugar santíssimo pelo sangue de Hebreus, capítulo 10 e 19. Toda a segunda viagem da arca até Jerusalém é uma estrada de adoração, de cântico, de glória, exaltando o único Deus verdadeiro que livrou Israel dos inimigos e que também assegura o sucesso de toda a nação, de toda a família, de toda a igreja. O nosso sucesso é a presença do Senhor Jesus. Aleluia. E aí o Salmo, irmão, o Salmo 24, versículo 8. Vamos ler o Salmo 24, o senhor pode ler para nós? O Senhor é a terra. Salmo 24, verso 1 a seguir. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Prossigo? Sim. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, aleluia, daqueles que buscam a tua face, glória ó a Deus de Jesus. Jacó. Aleluia. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, aleluia, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. aleluia. Quantos querem glória? Deixa entrar o Rei da Glória. Então ainda a nossa árvore diz assim: deixa entrar o Rei da Glória em ti mesmo, ó pecador. Quem é este Rei da Glória? É Jesus o teu. Aleluia. É interessante que o salmista diz: levantai, ó portais eternos, levantai as vossas cabeças, ergam-se, irmãos, preparem-se que o Rei da Glória entrará. E a glória do Senhor na sua casa, como foi em Obed-edom, não por causa apenas daquele, como se fosse o amuleto, mas Deus mostrando para a simplicidade de Obed-edom, mas o Senhor Deus abençoou com a sua glória, abrindo o coração, abrindo as portas. O Rei da Glória entra, o Senhor poderoso na batalha, para que possamos ver esta glória. Então, para ver a glória de Deus, precisamos tratar o sagrado com sensibilidade reverente. A reverência na casa do Senhor, a reverência na presença de Deus. Eu visitei nas viagens em Jerusalém, fui no muro de Jerusalém, e vejo lá onde estão os judeus lendo a Bíblia, a reverência que eles têm, que eles ficam assim, ó. Parece assim alguma coisa que você fica espantado, mas é a reverência aquilo que para eles é sagrado, e para nós também é sagrado. A Bíblia, a palavra, o culto, os hinos, tudo sagrado, com decência, com ordem. Aliás, hoje muitas músicas não têm mais essa sensibilidade. Havia um cantor nosso lá em Teresina, que cantou bem desde menino, e um dia descobrimos, havia um irmão também nosso lá, que ele foi me contar triste, que era quem fazia as composições dele, e ele chegou dizendo: olha, eu quero que você faça a música do meu próximo CD, o forró universitário. Não sei se vocês, que eu não conheço música do mundo não, mas é o que o irmão estava contando. O irmão disse: para mim é ruim, que eu não sei. Ele disse: não, eu trouxe o CD para você ouvir, do cantor. Você pode, nesse ritmo aí, faz as músicas.
Agora imagina se a glória de Deus vai se manifestar numa coisa maquinada assim, irmãos. Eu acho que não, eu creio que não. Eu creio que a glória de Deus é se manifestada quando diz o autor do hino: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, as mais lindas melodias se ouvem na escuridão. A presença de Deus, o sagrado, aquilo que deve ser tratado com toda a sensibilidade, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude. E o terceiro ponto: santifique sua alma. Parte de ser sensível ao sagrado é preparar-se através da santificação, o que significa ser santificado, separado para propósitos divinos, para aquilo que Deus quer de nós. Já lemos 1 Crônicas 15, do 12 a 15 desse texto, descreve a exortação de Davi para que os sacerdotes se consagrassem para poder carregar a arca de Deus. Um dia eu estava falando numa das congregação que eu dirigia, chamando a atenção porque que os cultos, o negócio não fluía. E um professor levantou e disse: pastor, está com tempo já, como é que nós vamos ter um culto se a maioria dos irmãos aqui, os dirigentes, eu conheço todos, e aqui, quando a gente está conversando, eles não estão falando das coisas de Deus. Aí passa o dia todo falando disso, é fofoca para todo lado. Eu me lembro que o pastor Destou, de saudosa memória, às vezes chegava, ele: Zaliel, senta aqui. Aí ele gostava de preparar assim, algumas coisas. Ele disse: essa sala não é boa para a gente falar da vida alheia? Aí eu digo: por quê? Ele disse: porque pastor, quando senta é só para falar da vida alheia. Eu digo: mas não pode, pastor. Mas exatamente nós, às vezes, não nos consagramos e queremos ir para o culto e Deus manifestar e dar. Aí o pastor disse: ainda passa o dia todo, sai correndo porque está assistindo a televisão, o programa do fulano, quase para deixar terminar para poder ir para o culto. Ou seja, eu estou deixando de menos importância aquilo, porque aquilo mais importante para mim. Mas, irmão, precisamos nos consagrar. Consagrar é de antemão. Você vem para o culto não é para se consagrar, você vem para o culto consagrado, você vem para o culto preparado. E quando a igreja vem de casa já orando, buscando a presença de Deus, ele já entra no templo, como diz o Salmo 122. Como é que diz? Mas vamos dizer como vocês têm costume, só porque eu sou piauiense, mas digo como o pastor de vocês. Como é? Vamos lá, 1, 2, 3. Qual é o versículo que diz: nossos pés pararam? Qual é, irmão? Versículo 122, 2, é? Versículo 2. Salmo 122, versículo 2. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Nossos pés estão dentro de tua porta, ó Jerusalém. Eu estou andando onde estiver, mas meus pés é aqui, minha cabeça é aqui, minha mente é aqui. Na faculdade, minha mente é aqui. No colégio, minha mente é aqui. Eu estou lá na minha empresa, vendendo, fazendo. Pode fazer, você é normal, é da carne mesmo. Você está aqui no mundo ainda, pode vender, pode comprar, pode ir ao supermercado, mas os pés aqui, a mente aqui, consagrada aqui. É aquele: minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. É quando sabemos e entendemos que podemos andar por onde andar, mas é aqui, na presença de Deus, é a presença do Senhor, é a nossa reunião, é a nossa comunhão na presença de Deus. E é para isso que Deus nos chamou, nas palavras do apóstolo Pedro, quando ele diz que nós somos a nação santa, povo escolhido para anunciar o quê? As virtudes daquele que vos chamou. Fomos chamados para isso, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu estou sem hora. Está na hora? Tá bem. Então vamos encerrar. É a última parte. Precisamos ter a vida consagrada
santificada ao Senhor. Os sacerdotes se consagraram. Como sacerdotes do Novo Testamento, devemos permitir que o Senhor inunda o nosso ser, que encha-nos. A Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é justo para nos perdoar e purificar de toda imundícia, e assim vivemos. E o apóstolo Paulo exortou a Timóteo a purificar-se para ser um vaso de honra. E aí o seu irmão vai ler o último texto, 2 Timóteo 2, 21. Útil ao mestre e equipado para toda boa obra. 2 Timóteo 2, 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Aleluia. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos, que possamos demonstrar a glória de Deus, circulando esta glória neste mundo de trevas e de tantas incertezas e de tanta bagunça que o mundo tem feito, que o diabo tem feito no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e o inimigo quer cirandar mesmo, mas a igreja vai circulando com a glória, a igreja vai se movendo com a glória, e a glória de Deus está aqui neste lugar, nesta cidade, nesta igreja, e continuará para sempre, porque quando Jesus voltar, nós veremos muito mais da sua glória, porque veremos face a face a sua presença e glorificaremos o seu nome com mais alegria. Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado, pastor Roberto José. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Nossa oração é ver você e toda a família na EBD. Seja você também um aluno da EBD. Todos os domingos, às 9:30 da manhã.